conhecer os diferentes mundos. Do que são formados? Como são constituídos? Olá, Factíveis! Eu sou Carol Ribeiro e no vídeo de hoje iremos entender como é a forma dos diferentes mundos do universo. No vídeo A Forma dos Espíritos, conversamos e descobrimos como os espíritos se manifestam nos diferentes mundos, como é formado e do que é constituído seu corpo físico enquanto encarnado. Mas vocês já pararam para pensar como são formados os diferentes mundos? Porque eu já. Espiritosa, o que você acha disso? Oi, Carol! Achei muito interessante a sua curiosidade e acredito que tem uma galera que pensa isso também. Sabe quem mais quis entender sobre isso? Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, tem bem uma pergunta assim. Olha só! Questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico dos diferentes mundos? Resposta: nós, espíritos, só podemos responder conforme o grau em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos se acham em condição de compreendê-las, e isto os perturbaria. Nossa, espirituosa, sabe o que eu percebi? Que a pergunta feita por Kardec é de cunho material. Só que os espíritos respondem trazendo os aspectos morais, inclusive dizendo sobre a nossa capacidade de compreensão, que devido à predominância da matéria sobre nós, certas informações nos perturbariam, pois a nossa referência é ainda a vida material. Não conseguiríamos entender. É isso mesmo, Carol. É como querer ensinar uma matéria de ensino médio para uma criança de educação infantil. Ela não vai entender, pois não tem maturidade para isso. Pois é, mas conforme formos progredindo moralmente, aos poucos poderemos compreender isso melhor. Hoje, o que podemos saber é o que Kardec nos informa na sua nota sobre essa questão de O Livro dos Espíritos. A depuração dos espíritos conduz os seres, nos quais estão encarnados, ao aperfeiçoamento moral. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento fraterno. É assim que, nos mundos superiores, a terra, as guerras são desconhecidas. Lá, os ódios e as discórdias não têm sentido, porque ninguém pensa em prejudicar seu semelhante. A intuição que tem do futuro, a segurança que lhes advém de uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause apreensão. Eles a encaram sem temor e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral destes mundos, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos paixões tem ele a miná-lo. Ainda aí há um benefício da providência que quer, deste modo, abreviar os sofrimentos. Dessa forma, podemos entender que ainda não temos preparo para entender como os outros mundos são materialmente formados. O que podemos ter é uma ideia de como é a vida em cada um deles, de acordo com o grau evolutivo dos seus habitantes. Essa matéria se torna mais ou menos densa, com base na referência que temos, que é a da Terra. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e segue a gente lá no nosso Instagram, @canal Geração Espírita. Fui!